Esse arrepio na espinha é uma corrente de ar ou um fantasma? Alguns dos bares mais antigos do país têm ambos, pois resistiram a incêndios, guerras e à lei seca. Visitar o bar mais antigo do seu estado é como uma aula de história em que você pode se embriagar. Nossa primeira parada no tour pelos bares do país é em Anniston, Alabama, no Peerless Saloon and Grill. Se por algum motivo você duvidasse que ele existe, desde 1899 mudaria de ideia assim que entrasse lá. A característica mais marcante do lugar é, sem dúvida, o bar, que tem um enorme espelho em meia-lua e um balcão de mogno que foi originalmente feito na Feira Mundial de 1904. 2 anos depois, essa linda peça de madeira foi para o Peerless, onde está até hoje. Hora do debate. Uma busca rápida pelo bar mais antigo do Alasca geralmente mostra 2 resultados: B&B Bar e o Imperial. Ambos existem desde o fim do século XIX, por isso disputaram esse título cobiçado. A documentação comprova. O B&B Bar tem a licença de bebidas alcoólicas mais antiga do estado em exibição. Se um dia estiver em Kodiak, Alasca, preste atenção nesse lugar escondido. Nenhum incêndio derrubou o bar mais antigo do Arizona. Clássico de Prescott, desde 1877, clientes fiéis do restaurante Saloon Palace salvaram o balcão original, esculpido à mão, de uma morte certa no incêndio de 1900, e não perderam tempo para comemorar. Levaram tudo para o outro lado da rua, em segurança, e continuaram bebendo. Se você gosta de recordações com sua bebida, veja as vitrines com relíquias antigas e repare nos buracos de bala no teto, possivelmente feitos enquanto Wyatt e Virgil Earp estavam lá bebendo. O bar mais antigo do Arkansas se chama Ohio Club, uma possível piada cruel que com certeza deve ter confundido muitos clientes embriagados ao longo de seus muitos anos de existência. Desde 1905, esse local já recebeu diversos clientes notórios, como o infame Al Capone, sendo um ponto central para jogos de azar. O Ohio Club chegou até a se tornar um bar clandestino durante a Lei Seca. Depois de tudo mal que passou, é seguro dizer que esse bar é resiliente, e vale a pena visitá-lo para ver os artefatos que homenageiam sua história conturbada. Volte no tempo, tome uma cerveja onde alguém famoso ou infame pode ter tomado uma, coma alguma coisa e não deixe de tirar uma foto com o Al lá na frente. O nome Iron Door Saloon, na Califórnia, faz sentido ao ver as portas metálicas de vai e vem na entrada. Assim que entrar, verá várias exposições em homenagem à região de Yosemite e à história local, que remonta à época em que o bar foi construído, em 1852. Incrível. Este lugar é muito legal, é como um museu onde você pode ficar bêbado. E para quem gosta de curiosidades sobre materiais de construção enquanto toma um drink, talvez se interesse em saber que o Iron Door é o único prédio histórico do condado de Tuolumne, construído com granito em vez de ardósia. O Buffalo Rose Saloon, no Colorado, antes chamado de International Bowling Saloon, destaca-se por ser um dos primeiros a vender cerveja Coors, criada a poucos quarteirões dali. Após sua fundação em 1859, embora o Buffalo Rose tenha passado por várias reformas desde então, sua rica história continua sendo preservada por meio de um folheto extenso para quem estiver no clima de uma leitura divertida enquanto toma seu drink. Se sentir que fica mais inteligente ao tomar um drink no Griswold Inn de Connecticut, pode ser porque o bar funcionou como escola em 1735. Após optarem pelo álcool em vez da escola entediante, o bar foi anexado à pousada em 1801. Atualmente, clientes aproveitam música ao vivo enquanto comem em um ambiente agradável. Para fãs de arte marítima, é o melhor lugar. Se você gosta do Dia de São Patrício, precisa conhecer o Kelly's Logan House em Delaware nessa data. Construído em 1864, é o bar irlandês mais antigo do país ainda na mesma família, sendo destaque nas celebrações do Dia de São Patrício e orgulhoso de suas origens. Se você quer conhecer um local frequentado por celebridades, de heróis do Velho Oeste como Buffalo Bill e Wild Bill Hickok, a estrelas atuais como Glenn Howerton e Reese Witherspoon, o Kelly's é o lugar ideal. O Palace Saloon da Flórida foi construído em 1878 como uma loja de roupas masculinas, um daqueles termos antigos e curiosos da história. Mas depois de decidirem que gostavam mais de bebida do que de roupas, os floridianos transformaram o local em um saloon em 1903 e desde então
lutam com unhas e dentes para manter esse legado. Levamos isso a sério. As pessoas gostam de voltar a lugares familiares. Quando alguém entra e diz, está igual quando eu era criança, isso é ótimo, não é? Foi o último bar do país a fechar as portas com a promulgação da Lei Seca. E ainda sobreviveu a um incêndio devastador em 1999. Existem rumores de que é assombrado, mas quem não gosta de fazer novos amigos no bar? Para festejar com espíritos de piratas, visite a Casa dos Piratas em Savannah, Geórgia. Fundado em 1753, o prédio mais antigo do estado serviu como ponto de encontro de piratas dos Sete Mares por mais de um século. E, como em outros lugares da lista, talvez haja fantasmas por aí. Se eu visse um pirata fantasma, provavelmente não voltaria. Talvez eu precise ser um pouco mais sensível às necessidades dos piratas, certo? Talvez eles só queiram um pouco de camarão com grits. Ele foi salvo por pouco da demolição em 1945 por Mary Hillier, que acabaria restaurando o prédio ao seu antigo esplendor. O tradicional Smith's Union Bar, em Chinatown, Honolulu, existe desde 1935 e foi originalmente um bar do antigo distrito da Luz Vermelha, atendendo muitos marinheiros mercantes. Por isso, o local tem laços claros com Pearl Harbor. E fazer uma pausa na praia para visitar o bar certamente vai te envolver nas histórias de Honolulu. O arrepio ao visitar o White Horse Inn and Saloon, em Idaho, pode ser causado pelo álcool ou por um fantasma. Desde 1907, o White Horse é, segundo relatos, cenário de várias aparições e eventos inexplicáveis. Visite o local para conferir os rumores. Quando visitar Chicago, saia um pouco da cidade e conheça o Long Grove Village Tavern, o bar mais antigo de Illinois, em funcionamento desde 1847. A taverna conseguiu sobreviver à época desanimadora conhecida como Lei Seca, operando como uma sorveteria, e hoje seu interior exibe vários itens históricos, incluindo um relógio de pêndulo da Feira Mundial de 1893 e o balcão do bar, que foi salvo de um incêndio nos anos 1960. Inaugurado em 1835 como Galt House Tavern, o bar mais antigo de Indiana virou Cherrywood Bar antes de adotar, em 1874, o nome Knickerbocker Saloon, que mantém até hoje. O bar principal atual do estabelecimento está instalado desde 1891, e a música de piano sempre foi um grande atrativo para os clientes, uma tradição que continua até hoje. Um excelente exemplo de negócio familiar, o Bright Box Country Dining está em funcionamento desde 1852 e permanece sob propriedade da mesma família desde 1862, sendo o atual proprietário o bisneto do comprador, Jacob Bright Box. Hoje, visitar o local você não vai comer no prédio original. O negócio sobreviveu milagrosamente a 2 incêndios devastadores em 2009, no intervalo de 10 meses. Mas a comunidade não deixou que desaparecesse. Sabe, você realmente passa a amar um lugar. Isso não é só para nós. Isso é para todo mundo aqui. Fundado em 1857, o restaurante e taverna Hayes House é o restaurante mais antigo do Kansas. Talvez você não conheça o fundador Seth Hayes, mas certamente já ouviu falar do bisavô dele, Daniel Boone. Os donos mantiveram sua importância histórica, restaurando-o conforme a versão de 1903. Se te chamarem ao porão da taverna, não há motivo para medo. Eles só querem te mostrar o bar original preservado no porão do prédio. Fãs de bourbon e de sua história devem conhecer a antiga taverna Talbot, em Kentucky, um dos primeiros locais a servir a famosa bebida. Fundada em 1779, sua construção é tema de tradições locais, lendas fascinantes, histórias de fantasmas. A taverna teria recebido os presidentes Abraham Lincoln e Andrew Jackson. E há rumores de que Jesse James decorou as paredes com buracos de bala. Construído na lendária Bourbon Street de Nova Orleans, em algum momento entre 1722 e 1732, o bar Lafitte's Blacksmith Shop é outro local com uma história supostamente conturbada. Dizem que já pertenceu ao pirata Jean Lafitte, e a lenda diz que era oficina de ferreiro de dia e centro de comércio ilegal à noite. A taverna Jameson teria sido o bar mais antigo do Maine, mas parece ter encerrado as atividades em janeiro de 2025. O Pub Matthews, em Portland, recebe o reconhecimento aqui. Em funcionamento desde 1872, o bar tem história suficiente para merecer esse novo título. Os fliperamas, o bar na cobertura
E as noites de karaokê mostram que ele tenta ser um pouco moderno. Olha, se foi bom o suficiente para George Washington, é bom o suficiente para nós. Em funcionamento desde 1750, a Taverna Middleton, em Annapolis, Maryland, tem servido marinheiros e políticos por séculos. Atualmente, visitar a Taverna Middleton oferece frutos do mar sofisticados e modernos, diferentes das refeições que George Washington provavelmente comia ao planejar estratégias contra os casacas vermelhas. Sem desmerecer a Taverna Middleton, mas não era o bar preferido de George Washington. Em funcionamento desde 1780, a Taverna Warren em Boston era tão querida pelo primeiro presidente que foi o local do seu discurso fúnebre. Paul Revere era conhecido por frequentar o local, talvez até durante sua famosa cavalgada para avisar sobre os britânicos. Visite e veja o que os pais fundadores viam nesse lugar histórico. Apesar do nome, a nova pousada Hudson não é nova. Fundada em 1830, e grande parte do prédio mantém características originais. E é possível visitar um quarto no andar de cima que teria integrado a ferrovia subterrânea. É um dos raros lugares onde se pode ver artefatos de pessoas escravizadas buscando liberdade em um cômodo e cantar karaokê em outro. Avisando os moradores de Minnesota desde 1887, o Bar Newman's sobreviveu à lei seca ao transformar o andar superior em bar clandestino, ainda visitado por clientes no século XXI. No andar de cima, há um telefone da lei seca ligado ao andar de baixo, usado para alertar os clientes do bar clandestino sobre riscos de serem pegos bebendo ilegalmente. Às margens do rio Mississippi, desde o início dos anos 1800, o Under the Hill Saloon oferece belas vistas do pôr do sol e tem um passado escandaloso. Antes, era um ponto de encontro de pessoas pouco respeitáveis. O salão testemunhou violência, prostituição e muito consumo de álcool. Atualmente, ao entrar no estabelecimento, você será recebida com uma das atividades menos ilícitas que existem: uma aula de história em forma de lembranças do seu passado. Um dos lugares mais únicos desta lista é o bar mais antigo do Missouri, o Pub O'Malley. Por fora, ele é discreto, mas ao entrar, descobre que o bar fica quase 18 metros abaixo da superfície. Embora atualmente seja um bar, o porão costumava ser um local onde a cervejaria Weston armazenava seus barris de cerveja, até que a lei seca finalmente acabou e todos puderam se divertir novamente. Inaugurado em 1869 como Salão JF Store, o Bale of Hay Saloon de Montana é conhecido por esse nome desde os anos 1890. Como outros lugares da lista, a estrutura sobreviveu a um grande incêndio e, apesar de reformas, a fachada e o exterior ainda são originais. Em 2025, o Saloon é da Comissão de Patrimônio de Montana, mas no verão ainda serve drinks como bar. Com um nome que parece ter surgido após o dono experimentar seus próprios drinks, a Taverna do Glare funciona em Nebraska desde 1876. A história é fundamental nesse bar antigo. Está no Registro Nacional de Lugares Históricos desde 1975. E os atuais proprietários, Todd e Carrie Trofles, são dedicados a manter a rica história do bar. Buffalo Bill é uma das figuras que teriam visitado o bar, e rumores dizem que ele já pagou toda a conta do local com uma nota de $1.000. O bar mais antigo de Nevada existe antes do próprio estado. Fundado em 1853, o Genoa Bar and Saloon exibe sua história logo na entrada. As paredes estão cobertas de fotos e pinturas históricas. Há até um cartaz original de procurado do assassino de Abe Lincoln nas paredes. Além de todas as relíquias históricas que enfeitam as paredes do estabelecimento, há um espelho enorme atrás do bar, que está lá há tanto tempo quanto o próprio bar. Ao entrar, prove o famoso Bloody Mary e leia sobre lendas que frequentaram o bar, como John Wayne, Mark Twain e Raquel Welch. Inaugurada em 1789, a pousada em Hancock era um ponto de parada para viajantes na rota comercial do Vale Monadnock, de Vermont a Boston. E logo ganhou fama pelo ambiente animado e ótima comida. Mesmo fechados para o jantar, mantemos as luzes acesas para que a pousada pareça alegre e as pessoas fiquem felizes. A pousada fechou temporariamente em 2022 para passar por uma série de reformas antes de reabrir em 2024. Então, agora, os viajantes cansados podem aproveitar algumas comodidades modernas, junto com um gostinho da história. A Barnesboro Inn de Nova Jersey tem clima acolhedor,
porque John Budd a construiu como residência em 1720. A pousada já teve vários nomes e até sobreviveu à lei seca vendendo só sorvete Wink. Tenha uma breve aula de história com as garçonetes e admire a arquitetura centenária do prédio. El Farol é um estabelecimento querido na comunidade de Santa Fé desde 1835. A propriedade trocou de donos várias vezes, mas sempre houve o desejo de preservar partes essenciais da estrutura original. A base original do bar permanece no mesmo local, e as paredes ainda exibem obras de artistas que frequentaram o El Farol. Além disso, a dança flamenca oferece entretenimento constante. Isso pode ser um choque para muitos, mas o estado de Nova York tem mais a oferecer do que apenas a Big Apple, e isso inclui o seu bar mais antigo. A cidade de Tappan abriga a antiga Old 76 House desde 1668. E, em termos de importância histórica, é um dos lugares mais notáveis desta lista. No que diz respeito à Revolução, provavelmente não há nenhum outro marco onde tanta história se concentrou. A antiga Casa 76 foi refúgio de americanos na Guerra Revolucionária e chegou a ser prisão temporária do Major John Andre, espião revolucionário executado. Comparado a alguns dos bares desta lista, o Bistro Roca e o Antlers Bar, na Carolina do Norte, são praticamente recém-nascidos, existindo apenas desde 1932. Este pode não ser o lugar mais antigo da nossa lista, mas ainda assim carrega uma boa dose de história. E a parede cheia de fotos de animais de estimação certamente conquista qualquer amante dos animais. O Peacock Alley esperou até que toda aquela confusão da lei seca tivesse acabado, para então abrir suas portas em 1933. Mas o Hotel Patterson, onde fica o bar, existe desde 1911. E durante a lei seca, eles podem ou não ter servido uma ou duas bebidas alcoólicas para algumas pessoas. Atualmente, ele não brinca mais com a lei e atua como restaurante premiado em Bismarck, Dakota do Norte. A Taverna Velha da Trilha passou por muitas mudanças desde que foi fundada em 1827, servindo tanto como um hotel de luxo, estilo resort, quanto como uma casa de verão. Se você puder fazer uma visita, vai entender de onde vem o velha do nome ao olhar para os troncos originais, que ainda fazem parte da construção na parte de trás do prédio. Venha pelo frango frito, fique pelos drinks. O Bar da Itchen existe desde 1896 na pequena cidade de Okarty. Ele costumava exibir um lindo bar do século XIX, mas um incêndio, o maior inimigo dos bares históricos, destruiu a maior parte dele em 1993. Parte dele foi preservada, no entanto, e ainda pode ser visitada dentro do Itchens, embora hoje em dia o principal atrativo do estabelecimento seja o frango frito. Atualmente estamos fazendo uma média de 3.000 a 3.500 frangos por semana. Um bom sábado é de 900 a 1.000 frangos. O Pioneer Saloon e o Rainbow Café disputam o título de bar mais antigo do Oregon, pois ambos dizem ter sido abertos em 1883. Ao escolher o mais antigo, ficamos com o Pioneer Saloon, que ainda preserva sua estrutura original. O Rainbow Café mantém o balcão original de linóleo, mas já foi reformado várias vezes. A pousada Rei George, em Bristol, Pensilvânia, vivenciou mais história que quase todos os lugares desta lista. Se o bar falasse, teria muitas histórias para contar. Ela existe desde 1681 e, embora parte de sua história seja mais lenda que fato, é provável que figuras importantes tenham usado a pousada como refúgio durante a Guerra da Independência. Como vários lugares da lista, dizem que é assombrada, mais provavelmente por fantasmas usando perucas empoadas. O restaurante mais antigo em funcionamento dos Estados Unidos fica no menor estado do país, a Taverna Cavalo Branco, em Rhode Island. Ela começou a servir clientes em 1673 e grande parte da arquitetura ainda é característica dos tempos coloniais, tendo passado por uma restauração cuidadosa e completa em 1954. Ela também mantém sua longa tradição de servir produtos locais e frutos do mar, perfeito para quem quer tomar um drink enquanto resolve a lista de compras. A Taverna da Rainbow Row é o bar mais antigo da Carolina do Sul e a loja de bebidas alcoólicas mais antiga dos Estados Unidos. Sua existência remonta a 1686, quando funcionava como uma taverna para marinheiros devido à sua proximidade com o porto. Provavelmente é o único bar que já atendeu piratas e funcionou como barbearia durante a Lei Seca.
vendendo bebidas alcoólicas ilegalmente. Batizado em homenagem a uma figura frequente nesta lista, Buffalo Bill Cody, o Buffalo Bodega de Dakota do Sul foi fundado em 1877 e sobreviveu a 17 outros saloons da época. Ajuda o fato de que também funciona como um cassino para uma comunidade de Deadwood no século XXI e tem uma vida noturna vibrante, ao mesmo tempo em que mantém um certo charme histórico. Atendendo clientes sedentos desde 1897, o Springwater Supper Club and Lounge de Nashville ostenta com orgulho o título de bar pé sujo. O lugar é meio caidinho e se orgulha disso, recebendo regularmente moradores simpáticos que não precisam de um ambiente sofisticado para aproveitar suas bebidas, assim como acontecia quando funcionava como um bar clandestino durante a Lei Seca. Para experimentar um pouco da Alemanha nos Estados Unidos, visite Austin, Texas. Lá está o bar mais antigo do estado, Schultzgarten, também o Biergarten mais antigo do país. Fundado em 1866 pelo imigrante alemão August Scholz, serviu como segundo lar para muitos imigrantes alemães da região na época. Desde então, ganhou destaque em Austin, atraindo pessoas de diversas origens e crenças para aproveitar uma cerveja ao visitar o local. A dona original do bar mais antigo de Utah supostamente era uma figura e tanto. Além de dar o nome engraçado de Rock'n'Roll ao salão original, Rocken Olson e sua esposa frequentemente se metiam em encrenca com a lei e eram multados e presos regularmente por vender bebidas alcoólicas ilegalmente durante todo o período em que ele foi dono do estabelecimento. Rocken e Marie foram presos por diversos motivos, como vender álcool para menores, operar sem licença para bebidas e jogos de azar. Agora com o nome bem menos divertido de Shooting Star Saloon, as paredes do bar são decoradas com 1 tonelada de taxidermia e seu cardápio simples foca em hambúrgueres, batatas fritas e cerveja. A Yield Tavern de Vermont, fundada em 1790, é mais antiga que o próprio estado. Por 20 anos, no início do século XX, ela ficou fechada após perder a licença de bebidas. Mas hoje, o prédio está aberto e serve álcool. A taverna foi restaurada pelos proprietários de 1975 e logo entrou no registro de lugares históricos de Vermont. Embora tenha sido originalmente fundada como uma taverna e pousada quando abriu em 1779, a taverna Abingdon passou por algumas fases diferentes tentando descobrir o que queria ser. O prédio já foi uma padaria, uma loja de antiguidades, um banco e até serviu como hospital para soldados de ambos os lados durante a Guerra Civil. Hoje, há menos soldados feridos e mais opções de jantar, já que o local virou um restaurante com atmosfera histórica. Inaugurado em 1889, o bar mais antigo de Washington só recebeu seu nome após ser reconstruído 9 anos depois, com 45 mil tijolos. O Brick Saloon preserva memórias do passado. O balcão tem mais de 100 anos e o cuspidor de água original ainda é usado. Peça para visitar o porão e conhecer a história da mineração de carvão e as celas usadas no filme The Runner's Tumbles, de 1979, com Dick Van Dyke. Desde 1899, trabalhadores operários frequentam o bar mais antigo da Virgínia Ocidental para tomar uma cerveja e comer uns petiscos. Conhecido como The Net, o North End Tavern and Brewery permaneceu popular graças ao proprietário Joe Rodersheimer, que renovou o apelo do restaurante no bairro, oferecendo um cardápio mais variado e focado em famílias. Fãs de cerveja, fiquem tranquilos. A taverna tem várias opções de cervejas artesanais. Erguido em 1894 pela Ordem Independente dos Odd Fellows e usado até os anos 1960, o Monarch Public House, em Wisconsin, exibe com orgulho sua herança irlandesa. Muitos móveis e acessórios originais seguem em uso no restaurante, como o balcão ao fundo, tetos de estanho, mesas e cadeiras. O Monarch foi totalmente restaurado ao longo dos anos, sempre priorizando seu caráter original. Nossa última entrada tem o nome mais longo. O Miners and Stockman's Steakhouse and Spirits está em Hartville, Wyoming, desde 1862. Muito da arquitetura do prédio é original e o balcão de cerejeira, feito em 1862 na Alemanha, permanece. Fotos na sala dos fundos mostram a história da churrascaria, que também tem uma parede em homenagem aos veteranos dos Estados Unidos.